E durante ato público realizado em Recife, Pernambuco, nesta quinta-feira, Lula voltou a criticar a reforma trabalhista. Vamos fazer uma reforma trabalhista que vai ter muito mais emprego, porque se não tiver carteira assinada, vai ter muito mais emprego. Que emprego? Que emprego? Emprego intermitente, emprego sem registro em carteira, emprego sem férias, emprego sem descanso semanal remunerado. Que emprego? Isso não é emprego, isso é escravidão. Só falta colocar a corrente no pé das pessoas. O petista também afirmou que os fazendeiros aceitavam a invasão de suas terras pelo MST para que o governo comprasse a propriedade. Então essa gente, na verdade, tem que explicar por que não gostam do PT, por que não gostam do Lula, por que impeacharam a Dilma. Essa gente tem que explicar por que isso aconteceu nesse país. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o problema deles não é o sem terra, porque eu tenho dito que o sem terra, até pedi para um deles me mandar quantas fazendas o sem terra invadiu que era produtiva, porque o que o sem terra fazia era invadir terra produtiva, improdutiva, via para o governo, e ainda o governo tinha que pagar. O governo tinha que pagar a terra para o fazendeiro, porque ninguém estava comprando terra, era só o governo que comprava terra. Por fim, ao declarar apoio ao deputado Danilo Cabral para a disputa do governo do estado, mais uma vez os militantes vaiaram o pré-candidato e o chamaram de golpista. Durante um dos eventos que contaram com a presença do petista no palco, um apoiador disse que na cidade de São José do Egito, o povo sabe dar facada, fazendo referência direta ao ataque que o presidente Jair Bolsonaro sofreu em 2018. Mas o sem nome inventou de ir lá em São José do Egito, presidente. Inventou de ir lá. Deu certo. Tenha cuidado não, que lá o povo sabe dar facada. Ó. É o seguinte, ele foi lá em São José, e aí os artistas se uniram e fizeram um manifesto: em terra de poesia fascista não se cria. Na chegada a um de seus eventos em Pernambuco, Lula e sua comitiva foram vaiados e o petista foi chamado de ladrão. Acompanhe. Então, o registro do momento em que Lula foi hostilizado nessa visita a Pernambuco. Roberto Mota, seu balanço, Mota, sobre essas declarações que acompanhamos. Olha, eu conheço muita gente do agronegócio que discorda do candidato do PT. Esse discurso contra a reforma trabalhista mostra, mais uma vez, o desconhecimento total do candidato do PT da realidade do mercado de trabalho. Os custos trabalhistas, eles são uma excrescência. O empregador, a empresa que dá um emprego ao funcionário, ela acaba pagando ao Estado quase o mesmo valor que ela paga ao funcionário em salário. Há 2 anos atrás saiu uma matéria que mostrou que a justiça trabalhista custa mais para funcionar, para se manter, do que ela paga em causas ganhas ao trabalhador. Há 2 ou 3 meses atrás, eu conversava com um amigo que tem uma empresa no Ceará. Ele me disse que estava difícil contratar empregadores, porque a maioria, contratar programadores no Ceará, porque a maioria dos programadores de lá estava trabalhando para empresas estrangeiras. Agora, estava trabalhando em casa, usando o seu computador em casa, acessando remotamente a empresa, ganhando em dólar. Eu, na minha última posição na iniciativa privada, eu fui CEO de uma empresa pequena, e o rapaz que cuidava de toda a área de tecnologia, de informática da empresa, era formado em geografia, nunca tinha feito um curso de informática na vida, tinha aprendido tudo ele mesmo em casa,
usando o seu computador. Então, essa realidade é completamente desconhecida do PT, porque o PT e o seu líder máximo pararam nos anos 80. Eles desconhecem os avanços da tecnologia, eles desconhecem a oportunidade que foi aberta para todo mundo, eles estacionaram na cartilha marxista da luta de classes. Eles estão cegos por esse ódio classista que divide o mundo entre patrões e empregados, exploradores e explorados. O mundo mudou, mas o PT continua o mesmo. Augusto. Continua bravo, né? O Lula com tudo aí. Eu ainda vou saber o que se passa nessa lua de mel. Tô curioso, Vitor. Mas deixando de lado assuntos pessoais, não tenho nada com isso. Muito simples. O Lula falando de emprego é uma piada, né? Ele parou de trabalhar, parou de ter carteira assinada, que ele tanto valoriza, em 1978, lá no século passado. Quando ele descobriu a doce vida de sindicalista demagogo que permite à pessoa sobreviver da fala. Só fica conversando fiado, lá não trabalha. Se apresentar um torno mecânico para ele moderno, ele vai saber a diferença entre aquilo e um vaso. E fala em emprego. Ele tem medo de aumento de emprego, porque aí vai sobrar para ele. E ele vai ter de encontrar alguma explicação para recusá-lo. Vive dos bilhões que tiram da gente para botar no fundo partidário e fundo eleitoral. Ele pergunta também por que falam mal do Lula, porque o povo respondeu em coro que é ladrão. Que é ladrão, simples assim, fora o resto. Fora o resto, que eu poderia agregar aí uma dezena de adjetivos que estão provados nos processos que o condenaram por corrupção e lavagem de dinheiro a uma boa temporada na cadeia. Ele é cínico, por exemplo. Ele fala que só invadiam fazendas produtivas, o MST. Invadiram a fazenda do Fernando Henrique Cardoso. Eles aparecem refestelados ali na sala de um presidente da República, no exercício do cargo. Eles invadiram fazendas laboratórios, eles quebram as máquinas. É essa turma que o Lula está querendo trazer de volta. Pois bem, repito o que a gente já vem dizendo desde que ele começou a se tornar mais loquaz. Fala, Lula. Fala, conta tudo o que você pretende, porque não existe campanha melhor para o Bolsonaro fazer. É isso, Ana? É isso, Vitor, tem que falar mesmo. E o nosso chat aqui estava falando, e enquanto comentávamos a notícia da prisão aí decretada pelo Alexandre de Moraes, o chat estava falando exatamente de um dos culpados pela insegurança jurídica que vivemos e pelo Lula estar solto, o Rodrigo Pacheco, né, que não mantém aí as rédeas curtas com a Constituição, protegendo a Constituição e protegendo o Brasil contra essas inconstitucionalidades desses ministros. O chat estava aqui ligado, Pacheco, a culpa é do Pacheco. Lembrando que também, para falarmos, né, do ódio do bem, o próprio Lula, ele que pediu recentemente para que descobrissem os endereços dos parlamentares para as pessoas, umas 50 pessoas, irem conversar com os filhos dele, perturbar a tranquilidade dos parlamentares, né? Esse é o Lula Paz e Amor que quer agora, e que dentro do projeto de governo dele quer a revogação de reformas importantes. Interessante que quando Jean Willis, todos esses socialistas aí de iPhone do Brasil que vão se exilar fora do Brasil porque o presidente Bolsonaro, o genocida, o fascista está no poder, eles não foram para Cuba, eles não foram para Venezuela, eles não foram para Nicarágua, eles vieram para os Estados Unidos. E muitas pessoas que criticam reformas importantes de liberdade econômica no Brasil sonham em vir para os Estados Unidos e para a terra da oportunidade, a terra do trabalho. Aí você pergunta, mas por que você quer ir para os Estados Unidos? Aqui não tem CLT, aqui não tem carteira assinada, aqui não tem 13º,
Aqui não tem nada disso. No entanto, as pessoas querem vir para cá exatamente pela liberdade econômica, pela liberdade social que o mercado livre, que o capital privado, eles provêm aí para os cidadãos americanos, porque o Estado não gera riqueza. O próprio ex-presidente Ronald Reagan falava, né, que o melhor plano social, o melhor plano de governo é um emprego, e o Estado não gera riqueza. O Estado não gera empregos. Quem faz isso é o capital privado, é o mercado livre, é a concorrência aberta. E essa liberdade intelectual e econômica, o Lula que estava falando aí de algemas, é exatamente isso que ele quer. Ele quer manter as algemas nas pessoas sem liberdade econômica, sem liberdade social, sem liberdade intelectual, porque as pessoas com conhecimento, elas entendem que o Estado precisa diminuir e não aumentar como Lula planeja para o Brasil. Quer completar, Augusto? É só porque eu esqueci de falar da besta quadrada de São José do Egito, né? O que está esperando o ministro Alexandre de Moraes para prender um homem que ameaçou com facadas o presidente da República e, portanto, chefe do Executivo? E se ele dissesse isso na direção dos ministros do Supremo, se ele fizesse endereçasse a ameaça aos ministros do Supremo, aí ele seria preso? Isso mostra aí que o Supremo está tentando inventar leis que não existem, como se eles pudessem governar o Brasil como ditadores. Não conseguirão. Você, Fiuza, para fecharmos, temos 2 minutos e meio. Olha, é exatamente isso. O Alexandre de Moraes já mandou prender esse aliado do Lula em cima de um palco, não foi na internet, não foi num rincão, não foi numa bravata. Em cima de um palco, um aliado do Lula fala que na cidade dele as pessoas sabem dar facada em alusão ao atentado sofrido pelo presidente da República. E o Lula ri disso. É claro que este ato não justifica a prisão de ninguém. Poderia sim, deveria ser talvez objeto de diligência, né, porque isso é incitação. Essa situação aconteceu de fato e foi muito grave. Foi contra o presidente da República, contra um candidato a presidente, mas um candidato líder das pesquisas. Isso é também uma ameaça institucional, crime político, cometido por um ex-filiado do PSOL. E no PSOL ele provavelmente ouviu esse tipo de coisa, que a gente não sabe se é bravata e quem é que vai atrás da bravata, mas é isso aí, é destruir o inimigo. Então é claro que ele não deveria ser preso como o outro, possivelmente um bravateiro, o terapeuta. Também não, podia ser chamado a ser interrogado, processado, mas ele foi preso, foi autorizada a prisão dele. Então o Alexandre de Moraes, por esse critério, ele tem que mandar prender esse homem. Já disse, sou contra, mas é o critério dele. Se ele não mandar prender, aí ele está desmoralizando a sua própria decisão. E o Lula riu de uma alusão. E, Vitor, isso é incitação, porque já está representado em filme, porque já tem gente fazendo vídeo com facada, e não precisa ser muito doido, não, para achar que é justo, porque não tem colunista da Folha dizendo que o presidente tem que morrer. Isso é a verdadeira incitação ao ódio. Isso é o verdadeiro gabinete, ou o que se queira chamar, do ódio. O Lula, recentemente, disse, ele, de alguma maneira, homenageou um seu correligionário que quase matou um homem, que empurrou uma pessoa que protestava contra o Lula, contra um veículo. E essa pessoa teve traumatismo craniano. O Lula, recentemente, muito conhecido, influente, candidato a presidente, quer dizer, influente em relação às almas penadas que esqueceram o passado dele, mas é muito ouvido, é repetido pelo consórcio, é o novo Lula, limpinho.
E o Lula disse isso, que foi um ato de bravura em defesa dele, um ato violento. O Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral não vão interpelar o Lula porque ele fez uma elegia à violência. Foi um ato violento que podia ter matado uma pessoa. O Lula está acima da lei, esse correligionário dele em cima do palanque, falando, insinuando, instigando um tipo de agressão letal ao presidente da República. É possível? Então, o ministro Alexandre, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral precisam rapidamente rever seus critérios de equilíbrio, senão se desmoralizarão ao vivo diante de todo o eleitorado.